eu sou a Kellen, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar o meu relato com a amamentação, como que foi pra mim, como tem sido a amamentação. O meu bebê vai fazer 3 meses, agora no final de agosto, então eu já tenho aí um tempinho com a amamentação e posso já contar a minha experiência e fazer meu relato pra vocês. Vou pedir pra tu se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrita. Eu vou deixar aqui embaixo os outros vídeos relacionados, onde eu conto o meu relato de parto, preparação para o parto, onde eu dou dicas e conto toda a minha experiência. Então, convido vocês a seguirem aqui comigo, acompanhando o meu conteúdo. Eu vou seguir compartilhando sobre a minha maternidade e as minhas experiências aqui no canal. Então, eu sempre estudei muito, sempre pesquisei muito, tanto para o parto quanto para a amamentação, durante toda a minha gestação. Busquei muito conhecimento. Eu sempre tive um sonho de ter um parto normal e eu consegui, graças a Deus, eu tive um parto maravilhoso, um parto dos meus sonhos. Convido vocês a assistirem o meu relato. E eu também sempre tive o sonho de amamentar. Eram 2 sonhos que eu tinha: ter um parto normal, natural, e também a amamentação, conseguir fazer uma amamentação exclusiva. Eu busquei muito conhecimento para que eu pudesse ter as ferramentas necessárias caso houvessem desafios. E assim como para o parto, eu sempre tive também na amamentação as minhas expectativas aliadas com possíveis realidades. Porque eu sei que podem ocorrer desafios, podem ocorrer dificuldades e as coisas não saírem como o esperado, como nós desejamos, como as nossas expectativas e como os nossos sonhos. Com o parto, eu consegui realizar o meu sonho. Eu sou muito feliz, eternamente grata a Deus por isso. E já na amamentação, eu sou muito grata também por tudo que eu tenho vivenciado e aprendido, mas não foi da forma que eu sonhei. E então eu tive que lidar com essas minhas expectativas e com toda a realidade que surgiu, todos os desafios que surgiram com a amamentação. Eu tive parto normal. Assim que o meu bebê nasceu, ele foi colocado em meus braços já direto, e nós ficamos ali, acredito que por quase 1 hora, tendo contato pele a pele. Naquele momento eu não quis amamentar porque eu estava deitada na maca e eu tinha medo de fazer a pega errada. Eu pesquisei muito sobre a pega, muito mesmo. E aí eu tinha medo de fazer a pega errada, então eu não queria ficar deitada daquela posição e acabar prejudicando. Eu esperei então que eu pudesse ficar mais sentada para poder amamentar. E até a enfermeira perguntou se eu tinha amamentado naquela hora, que é a hora dourada, né, que falam. E eu disse que não. E aí ela disse assim: tu perdeu a oportunidade. Mas sabe, eu fiquei tranquila porque eu queria realmente me dedicar para aquilo e tentar fazer da melhor maneira possível. Eu tinha medo de me machucar, eu tinha medo de fazer a pega errada. Então eu preferi esperar que nós fôssemos pro quarto para eu realmente tentar fazer a pega certinha e para ele poder mamar. E foi o que eu fiz. Quando nós fomos então pro quarto, que foi um tempinho depois ali do nascimento dele, eu coloquei ele para mamar. Fiz tudo que eu aprendi sobre a pega e deu certo, ele pegou bem certinho. Só que aconteceu algo que eu não tinha pesquisado, que eu não sabia que poderia acontecer, me pegou totalmente de surpresa, que era, ele só queria dormir. Ele queria dormir no meu peito, então ele não fazia a sucção, ele fazia bem pouquinho e já parava, e era uma sucção muito fraca, como se fosse aquela nutrição não nutritiva que falam, né, onde como se fosse chupetando o peito, e ele não mamava de verdade. E também, logo que o bebê nasce, nós não temos leite ainda, né, só o colostro, aquele primeiro leite que sai. E eu tinha muito pouco colostro, né, eu tentei fazer a ordenha ali na hora, e saía bem pouquinho. Aí as enfermeiras falaram: não te preocupa, quando ele fizer a sucção vai estimular, vai sair mais colostro e depois vai ter a descida do teu leite, né? Então fica tranquila, o bebê tem uma reserva de energia no seu corpo quando ele nasce, então não precisa de imediato tu sair amamentando. Tem todo esse período aí de adaptação para a amamentação acontecer. Então, tentei uma vez, tentei outra vez e acontecia a mesma coisa. Eu chamava as enfermeiras, todas muito queridas no hospital, todas me ensinavam, me davam dicas, e a maioria delas me falou assim: olha, fica tranquila porque é o primeiro dia dele de vida, então é normal eles ficarem sonolentos, com preguiça e não mamarem o quanto a gente deseja, né, o quanto a gente espera. Cada bebê é um bebê.
Então fica tranquila e com o passar dos dias isso vai mudando, vai melhorando. E também o meu bebê nasceu de 37 semanas. Não é prematuro, mas faz diferença do que um bebê que nasça de 40 semanas. Então também tem tudo isso para levar em conta. Procurei ficar tranquila então, e os dias ali foram passando. Eu fiquei 48 horas no hospital, e durante esse tempo no hospital, só foi uma vez que ele mamou, assim, que eu percebi que ele mamou, e ele tava berrando, chorando demais de fome, que foi numa madrugada, e uma enfermeira me auxiliou, e aí ele mamou ali, acho que por uns 15 minutos mesmo, assim, e depois dormiu, e eu não consegui fazer ele mamar de novo. Seguia sempre da mesma forma. Chupetava um pouquinho e dormia. Muito sonolento. E eu comecei a me preocupar, porque ele precisava mamar, precisava se alimentar, por mais que eu sei que ele tem uma reserva nutritiva, que os bebês mamam menos quando nascem, nos primeiros dias de vida, por eles terem um estômago menor também. Mas mãe de primeira viagem, a gente se preocupa, a gente fica nervosa. Para toda enfermeira que vinha me auxiliar, eu fazia 1000 perguntas. Realmente eu não estava esperando isso. Eu esperava que fosse machucar meu peito, que eu fosse ter dificuldade na pega, e não queria ter preguiça de mamar. Né? E realmente a pega dele era perfeita. As enfermeiras elogiavam, porque realmente eu estudei muito para isso, e porque foi do meu filho mesmo também. Cada bebê é um bebê, alguns bebês têm dificuldade, outros não. Eu também perguntei para elas analisarem a língua dele, porque tem bebê que tem aquele probleminha na língua do freno, e ele não tem. E então estava tudo perfeito, digamos assim, né? Tudo bem. Só tinha essa questão mesmo que ele ficava muito sonolento. Continuaram me orientando da mesma forma, dizendo que os primeiros dias de vida seriam assim e que com o passar das semanas, com o passar dos dias, ele ia melhorando. Fui para casa e segui da mesma forma. Tentava, eu mexia nele, me orientaram para mexer no corpinho dele, para deixar ele mais ativo, mais acordado para mamar, não deixar ele com tanta roupa, para que ele também estimulasse ele a acordar, não deixar ele tão aconchegado para dormir. E mesmo assim não adiantava, ele chupetava um pouquinho, dormia, chupetava um pouquinho, dormia, não mamava para se saciar. No terceiro dia, eu tive alta do hospital na sexta, o meu bebê nasceu numa quarta-feira, sexta tarde nós viemos para casa e no sábado desceu o meu leite. Veio a descida do leite, meus peitos empedraram, meus seios empedraram, veio bastante leite. Eu me assustei, doeu muito, porque ficou muito empedrado, eu precisei fazer massagem, precisei ordenhar. E foi aquele período assim bem complicado, porque para deitar doía, de qualquer forma doía os seios. Era muito dolorido, porque veio em grande quantidade e aí automaticamente já empedrou. Fiz muita massagem, ordenhei, mas o meu bebê continuava do mesmo jeito. Mamava praticamente nada, chupetava e dormia. Foi passando assim, já estava lá no 10º dia de vida e seguia dessa forma. Quando nós fomos fazer o teste do pezinho dele, isso foi no 5º dia de vida, avaliaram ele e viram que ele estava com icterícia, que é aquele amarelão. Estava com a pele amarelada e indicaram que nós fôssemos numa emergência. Nessa emergência, fizeram um teste de glicose nele também, por procedimento ali que eles fazem padrão, e ele estava com a glicose muito baixa. E aí me perguntaram se ele tinha mamado, eu disse, olha, faz uma meia hora. Ela disse, não mãe, mas se ele mamou uma meia hora, ele não era para estar com essa glicose tão baixa. E aí deram uma fórmula para eu dar para ele lá no hospital mesmo, eu não consegui dar, era mamadeira, não consegui. Fiquei muito nervosa, eu não imaginava jamais ter que dar fórmula para o meu filho. E me orientaram a passar a dar fórmula em casa para ele, depois de cada mamada, acrescentar fórmula, né? Complementar com fórmula. E aí eu comecei a ficar muito nervosa. Aquele dia foi o pior dia, assim, pra mim. Foi um dia muito desafiador. Por conta de estar numa emergência com meu bebê com 5 dias de vida, ele teve que fazer exame de sangue. Enfim, foi um dia bem estressante para uma mãe recém-parida. Mas, graças a Deus, deu tudo bem. Ele não precisou fazer banho de luz para icterícia, nada. Já viemos para casa. Mas aí veio essa questão. E agora? Eu não tô alimentando meu filho. Então, assim, para uma mãe de primeira viagem, receber o diagnóstico de que não está alimentando bem o seu filho, né? De que não está o nutrindo, que ele não está mamando bem, é assim, é muito frustrante, é muito
desafiadora. Eu fiquei muito nervosa, com muito medo, muito preocupada. Nós levamos ele para se pesar, e ele perdeu mais que os 10% esperado, um pouco mais que os 10% esperado, que é natural os bebês perderem, e me orientaram a complementar com fórmula e ir pesando ele toda semana para avaliar como que ia ser o peso dele. Foi o que nós fizemos e ele não ganhava peso. Passou uma semana, passou 2 semanas e ele não ganhava peso. Ganhava muito pouco. Graças a Deus ele não perdeu mais peso, mas ele não estava ganhando o esperado. E eu já estava dando pouca fórmula, porque como nós não tínhamos passado ainda por um pediatra, assim, de fato, foi o que nos orientaram ali e não estava sendo suficiente. Então, depois quando nós consultamos com o pediatra, aí sim foi passado a dose correta, a quantidade correta, para que ele fosse complementado então com fórmula. Nesse período aí também, eu fui até um banco de leite e eu indico muito para vocês que têm dificuldade com a amamentação, que estão passando por desafios, procurem um banco de leite na cidade de vocês. Caso tu não tenha acesso a uma consultora de amamentação, eles prestam serviço, eles prestam apoio e consultoria nos bancos de leite. Então procurem. Para mim foi maravilhoso, eu tive uma consultoria muito boa, eu fiquei acho que 1 hora lá conversando com uma consultora. E foi muito bom, ela analisou a pega dele, tudo certo, e realmente estava tudo certo. É a questão que o bebê mesmo não fazia a sucção adequada. Assim, no parto, o parto é fisiológico, o nosso corpo sabe parir, já vem tudo programado, né, digamos assim. O nosso bebê também sabe nascer. Existem exceções, é claro, que precisa de cesárea, que tem dificuldades, mas são exceções. O nosso corpo, ele já tem, por fisiológico, ele já sabe todo o processo de parir. Já na amamentação é diferente. Nós não sabemos amamentar, né, o processo ali em si. A única coisa fisiológica é que o nosso leite desce, ele vem, mas o nosso bebê, ele não sabe mamar. Ele tem a sucção, que vem já com ele, mas ele não sabe muito bem ali o que ele tem que fazer. Então, a gente tem que saber estimular o nosso bebê, ficar atenta para se ele está fazendo da forma correta. Então, eu sempre tive em mente que a amamentação era muito mais desafiadora que o parto em si. Sempre tive mais medo, mais anseio da amamentação do que do parto. Eu sempre falei para as pessoas que me perguntavam do parto, ai, tá com medo do parto, medo do parto. Eu, não, o parto, tô ansiosa, mas tô tranquila. Agora, a amamentação, eu já tô ansiosa, tenho muito mais medo de não dar certo, porque eu sei que é muito mais desafiador. E realmente foi. Então, eu sempre colocava ele no peito, tentava fazer a livre demanda, mas acontecia sempre isso, ele acabava adormecendo, e por mais que ele estivesse com fome, ele chorava de fome, mas ele não pegava o peito. Chupetava e dormia. Eu comecei a dar o complemento para ele, a fórmula em sonda, uma sondinha que tu coloca num copinho junto no peito para que ele mame o peito e ao mesmo tempo se alimente com a fórmula. Não deu muito certo, porque como ele não fazia muita sucção, ele já dormia, ele também acabava não tomando a fórmula como deveria. E aí eu fiquei nervosa, ele não ganhava peso, ele estava magrinho. Eu fui para a mamadeira. Eu não queria, eu tinha medo, porque eu tinha mais receio ainda que ele largasse o peito por conta da mamadeira, fazer confusão de bicos, enfim. Mas eu preferi que ele fosse para a mamadeira e se alimentar, se nutrir e ficar saudável, do que eu insistir numa coisa que não estava dando certo. Então dei mamadeira para ele, ele pegou, graças a Deus, de primeira, e aí sim que a coisa começou a andar. Aí ele começou a se alimentar certinho, de 3 em 3 horas, e eu dando a quantidade correta que foi orientado pelo médico, ele começou a ganhar peso. Já em questão de 1 semana ele já evoluiu no peso e seguiu se nutrindo, seguiu se alimentando bem com a fórmula na mamadeira. Eu sempre ofereci o peito nesses intervalos e até hoje tem sido assim. Eu sigo dando mamadeira para ele e nos intervalos eu dou mamadeira de 3 em 3 horas para ele e nos intervalos eu ofereço o peito em determinados momentos. E durante a madrugada ele acorda para mamar, eu dou só o peito. Então eu consegui acostumar ele de madrugada a ficar só com o peito e durante o dia eu dou mamadeira para ele. Então antes dele dormir eu dou a última mamadeira e aí depois só no outro dia de manhã.
Ele acorda de 2 a 3 vezes na madrugada e aí nesses momentos eu ofereço só o peito para ele. Hoje ele já faz uma sucção um pouco mais forte, mais intensa. Ainda assim, ele segue com o mesmo padrão de ficar sonolento, adormecer, e agora que ele já tá maiorzinho, eu mexo nele, eu tento deixar ele bem acordado enquanto ele tá no peito, mas mesmo assim, ele para de fazer a sucção. Ele fica só chupetando, como se fala, fazendo a sucção não nutritiva e não mama como deveria, né? E ele pode ter feito um pouco de confusão de fluxo, porque a mamadeira oferece o leite de uma forma muito fácil, quanto no peito ele precisa fazer força para mamar, para vir o leite, né? Não é assim, a primeira sucção já sai leite, mas ele pode ter ocorrido isso. Ele não teve confusão de bico, ele pega no meu peito da mesma forma, pega correta, a mamadeira não atrapalhou nisso no meu caso. Acredito que só na confusão de fluxo mesmo, de ele perceber que na mamadeira ele ganha o leite muito fácil, então isso tornou ele mais preguiçoso ainda para mamar no meu peito. Eu segui tentando fazer ordenha para tentar oferecer o meu leite na mamadeira para ele, né? Isso desde o início eu tentei fazer, mas eu sempre tive muito pouco leite na ordenha. Eu não conseguia ordenhar muito e então não foi essa opção, né? Porque de primeiro momento me falaram, oferece o teu leite na mamadeira para depois a fórmula, mas eu não consegui. Como ele não faz muita sucção, como ele não estimula o meu seio, a minha produção de leite baixou muito. E então por isso eu não consigo ordenhar, não consigo ter uma quantidade, coletar uma quantidade boa de leite por conta disso, por conta da falta de estímulo, né? Eu faço ordenha manual, eu tenho aquelas maquininhas de ordenha, mas o melhor estimulante para o seio, para vir o leite, é o bebê mamando, né? Então eu sigo fazendo a minha parte, eu sigo colocando ele para mamar. Hoje, assim, durante todo o momento, na verdade, todo esse processo, esses quase 3 meses de amamentação, graças a Deus eu consegui ter paz no meu coração. Como eu falei para vocês, eu sempre busquei aliar as expectativas com a realidade. Eu aceitei, eu entendi que essa foi a realidade, foi isso que aconteceu para mim. Eu sou grata a Deus por poder nutrir o meu filho, mesmo que seja com a fórmula, e que ele esteja saudável, é isso que importa. Hoje ele está muito bem, está ganhando peso cada vez mais, está bem gordinho. E então eu fico muito feliz e em paz, com meu coração em paz com isso. Eu lutei para não me frustrar e graças a Deus eu consegui ficar tranquila, ficar em paz, sem cobrança, sem culpa. Eu fiz o máximo que eu pude, eu dei o meu melhor, eu busquei conhecimento, busquei ajuda e por fim foi isso que aconteceu e essa tem sido a minha experiência com a amamentação. Se mudar alguma coisa nesse decorrer dos próximos meses, eu faço outro vídeo e conto aqui pra vocês, mas até o momento tem sido isso. E eu também fico muito feliz por ainda assim poder ter esse contato com ele, com o meu seio. Eu tô sempre oferecendo peito pra ele dorme no meu peito. Nós temos o nosso ritual, assim, de dele se acalmar. Então, quando ele tá chorando muito, o meu peito acalma ele. Quando ele tá com soluço, eu acalmo ele. E ao mesmo tempo ele bebe um pouquinho do leite, sim, um pouco da sucção que ele faz, ele consegue tomar um pouquinho de leite, eu percebo. Durante as madrugadas ele também consegue tomar um pouco do leite, do meu leite. Então eu sei que o meu leite é como se fosse um remedinho para ele, assim, aquele a mais. E o que alimenta ele de verdade tem sido a fórmula. Então o que eu posso dizer para vocês é estudem, busquem conhecimento, procurem ajuda se precisarem, mas estejam sempre alinhando as expectativas de vocês com as realidades e as situações que podem surgirem, porque a gente não tem controle. Eu pesquisei muito, me preparei muito, e isso que me aconteceu eu nem pensei, nunca tinha visto falar, não imaginava que pudesse acontecer, né? Eu me preparei para tudo que geralmente acontece, mas foi o que aconteceu comigo, e essa foi a minha realidade, tem sido a minha experiência. Nós temos que sempre ser gratas a Deus pela saúde dos nossos filhos, pela nossa saúde, é isso que importa, né? Então, independente da forma como as coisas acontecem, o importante no final é ter saúde e estar tudo bem. Então, eu deixo essa dica para vocês, estudarem, se prepararem, buscarem ajuda e conhecimento e principalmente cuidarem para não se frustrar, para não criar expectativa demais, para caso algo surja e
acabe indo fora do percurso, fora do teu sonho, do que tu esperava, certo? Mais uma vez vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, comentem aqui embaixo se isso já aconteceu com vocês, vocês sabem de alguma história parecida, se passaram por algo parecido, para que a gente possa trocar experiências. Eu nunca tinha ouvido falar nesse relato igual o meu, então foi algo totalmente inesperado para mim. Então, se tu passou por isso, comenta aqui, por favor, pra gente poder trocar experiências. E obrigada pela companhia em mais um vídeo. Aguardo vocês nos próximos e até mais. Tchau!